Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar falando de ondas, então agora a gente vai continuar falando de ondas. E eu acabei de perceber que nos slides passados não ficou uma fucking marcaçãozinha que eu fiz assim, tipo, eu tava falando, ai, é isso aqui, é isso ali. E eu, na minha cabeça, tipo, eu tava enxergando ali que eu tava marcando as coisas, mas não tava. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, porque eu tava falando, tipo, é esse negocinho aqui, mas vocês não estavam vendo que negocinho que eu tava apontando. Então, se vocês quiserem perguntar depois, pode ficar à vontade, tá? Eu realmente nem tinha percebido que não ia aparecer pra vocês, que tava aparecendo só pra mim. Mas enfim, vamos falar sobre ondas. A gente tem a difração. O que seria a difração de uma onda? É o poder, digamos assim, que a onda tem de contornar, de transpor, de desviar de objetos. Como assim? Quando você tá aí na sua casa escutando o seu vizinho brigar, como que o som sai da casa do seu vizinho e vem até você e você tá ali, ó, conseguindo escutar tudo, acompanhando a discussão? É que é isso mesmo que acontece, é tudo graças à difração. O som sai lá da casa do seu vizinho, ele passa pelo muro, ele desvia, tipo, a porta, a janela, whatever, e ele chega até você. Por quê? Porque a difração faz com que isso aconteça. A difração dá a... É o desvio mesmo, é o desvio da onda. Então, é assim que você consegue escutar seu vizinho, é assim que você consegue escutar a conversa dos outros do outro lado da porta, é sempre assim. E o que acontece também? É a mesma coisa que acontece com a luz. Sabe quando você tá no seu quarto com a luz apagada e tem alguma outra luz na casa, tipo, sei lá, o meu quarto é de frente para um corredor. Quando a luz do meu quarto tá apagada, eu consigo ver pela fresta da porta a luz do corredor mesmo assim. Isso acontece porque a luz consegue desviar ali pelos buraquinhos que tem na porta e passar pro meu lado, pro lado do meu quarto. Então, isso também é difração. Então, é só esse poder de desviar os obstáculos que a onda tem. A gente tem também a interferência. A interferência é quando duas ou mais ondas elas chegam no mesmo lugar ao mesmo tempo, então elas se chocam, elas se juntam e se superpõem, se sobrepõem também. E assim, aqui a gente tem uma imagenzinha que mostra as ondas, elas chegam, elas fazem isso, essa sobreposição, e depois elas seguem seu caminho, cada uma vai para o seu lado e é isso. Essa interferência é aquela interferência que eu não sei se as TVs mais novas acontece também, mas sabe quando o avião tá passando e você assistindo a TV, que daí tipo dá uma falhada, dá uma chuviscada na TV? É uma interferência. Ou quando você tá escutando rádio e liga o micro-ondas e daí tipo o rádio fica todo zoado. Interferência de onda também. Então, a gente tem, quando a gente fala de interferência de onda, a gente tem que saber o que são as fases das ondas. Uma coisa bem simples, mas é um termo que, tipo, usamos bastante. Quando as duas ondas estão, tipo, no mesmo lado, digamos assim, tipo, as duas ondas estão para cima, elas estão em concordância de fase. Quando elas estão opostas, então uma tá para cima e uma tá para baixo, elas estão em oposição de fase. Assim, acho que fica mais fácil. Então, a onda tá aqui, não sei se a onda... Ah, agora vai marcar, hein? A onda que tá passando aqui, que tá subindo, e a onda que tá aqui, ó, de cabeça para baixo, elas estão em oposição de fase. Então, uma tá para cima e uma tá para baixo. Aí, ondas em fase, ou em concordância de fase, as duas estão para cima aqui, ó. Essa onda para cima, essa onda para cima. Elas estão as duas no mesmo lado, concordância de fase. Elas podem estar as duas para baixo. Então, também é concordância de fase, que as duas estão na mesma direção ali. Como é que apaga isso? Então, é isso. Basicamente, o que a gente tem de interferência construtiva, interferência destrutiva, vai estar sempre ligado a isso. O que a gente tem? Quando é interferência construtiva, as duas estão para cima, então elas estão em concordância de fase, elas vêm, se juntam e seguem seu caminho. Quando elas se juntam, aqui ó, vocês conseguem ver que a crista, digamos assim, da onda, ela tá bem maior do que ela era antes. Então aqui ó, A e B, elas tinham esse tamanho, elas se juntaram e ficaram grandonas, e depois elas continuaram seu caminho com o mesmo tamanho, com a mesma velocidade e tal. O que acontece? Quando tem uma interferência construtiva,
A amplitude, que seria esse tamanho da onda aqui, ela vai ser maior do que qualquer uma das ondas antes. Então, ó, você vai somar o tamanho das duas, você vai ver que ela vai ficar grandona, e depois elas vão se separar. Interferência destrutiva, elas vão estar em oposição de fase. Como assim? Uma tá para cima, uma tá para baixo, elas vêm. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que as duas se anulem, então as duas vão vir, vai sumir, não vai aparecer onda nenhuma, e quando elas saírem de perto uma da outra, vai continuar seu caminho, que é o que acontece aqui. Não necessariamente vai sumir completamente ali, entendeu? Às vezes pode ser que fique uma onda bem pequenininha, mas a grande diferença que você tem da onda destrutiva e construtiva é essa. Quando ela é construtiva, a amplitude dela vai ser sempre bem maior. Quando ela é destrutiva, a amplitude vai ser pequenininha, vai ser menorzinha ali que as ondas de antes. Então aqui, ó, a gente vê que ela tá pequenininha. Aí a gente tem as ondas estacionárias. O que são as ondas estacionárias? É um caso de interferência também. É um pouco mais complicadinho para visualizar isso, mas assim, quando você tá, por exemplo, com uma corda presa na parede, quando você dá lá o pulso, ela vai, bate na parede e reflete. Só que você ainda tá fazendo pulso, você tá liberando pulsos da onda ali, então ela tá batendo na parede e tá sempre refletindo. E daí vai acontecer essa interferência. A onda que tá indo com a onda que tá voltando, elas vão se interferir. Então vai ser a mesma onda, só que tipo ela tá indo e voltando. Aqui, ó, é comum ver esse tipo de imagem, até quando se fala de onda estacionária. E, ó, aqui do lado vocês percebem que tem N1, N2, N3, que é cada ventre que a gente chama, que seria, tipo, esses buraquinhos aqui, ó. 1, 2. Então, são 2 ventres, N2. Aqui, 3. Tem 1, 2 e 3. É o 3 ventres, N3. E basicamente é isso que a gente tem, não é nada surreal. Aqui tem um GIF que falhei miseravelmente porque ele não tá se movendo, mas basicamente é um GIF que mostra como que funcionam as ondas. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver que tem esse videozinho aí, que é um experimento, mas realmente, quando ele tá se movendo, até parece que a onda tá parada, porque ela fica nesse formato que tá ali, só que é tão rápido que ela tá entrando, que a onda tá indo, que a onda tá voltando, que parece que ela tá paradinha assim mesmo. Isso é uma onda estacionária. Ah, agora sim mexeu. Ó, basicamente isso. A gente tem também a dispersão. Quando a gente fala de onda, a gente fala também muito de dispersão. O que seria dispersão? Quando uma luz branca, normalmente a gente usa esse exemplo da luz. A luz branca ela é a junção de várias cores. Então, quando a luz branca passa de um meio para o outro, a velocidade de propagação ali no interior, ela vai se alterar e essa velocidade depende da frequência, igual a gente já viu. Então, quando isso acontece, acontece a separação das cores. Aqui, ó, é o famoso triângulo lá, o famoso prisma do Pink Floyd. Então, a luz branca passa, acontece essa refraçãozinha aqui dentro, se separam as cores, sabe? E a gente consegue ver do outro lado outras cores. Então, é esse prisma, é o arco-íris, tudo tem a ver com a dispersão, perdão. Então, pessoal, a gente tem a polarização. A polarização, ela serve, tipo, como um filtro das ondas mesmo. Então, a onda vem essa bagunça ali, tipo, ela vem toda de várias formas, e o polarizador, ele serve para deixar passar só a onda da forma que ele quer, entendeu? Então, aqui na imagem a gente vê que a onda, ela tá em vários formatos, digamos assim, e aí o polarizador tem os risquinhos, e passa só as ondas que estão na vertical ali. Então, o polarizador ele é um filtro mesmo, ele serve para filtrar as ondas. E as ondas que passam por ele só podem ser ondas transversais, tá? Então, onda longitudinal não passa ali. Ó, a polarização, ela funciona dessa forma. Então, as ondas chegam, elas passam ali e é selecionado aquele tipo de onda que a gente quer. Então, por exemplo, no azul. Ah, eu só quero as ondas na vertical. Então, tem risquinhos verticais, passa só a onda azul. Ah, eu só quero onda na horizontal. Tem os risquinhos ali na horizontal e passam as ondas vermelhas. Então, na polarização não é possível polarizar, no caso, filtrar o som, porque o som é uma onda longitudinal.
Então, como que funciona daí no caso do som? A gente chama de ressonância, que seria o quê? A frequência, por exemplo, quando você está ouvindo um rádio, você liga lá na estação que você quer e o que está acontecendo? O seu rádio está tipo, aceitando um tipo de frequência, que é daquela estação que você quer ouvir, então tá chegando várias frequências, mas teu som falou, não, eu só quero essa frequência. Então, só aquela frequência vai passar, entendeu? A gente chama de ressonância isso, acontece com TV também. Então, vem várias frequências, mas o receptor que a gente chama, ele tá a fim de receber só um tipo de frequência naquele momento. Então, só aquela frequência vai chegar aos seus ouvidos. Então, quero mudar de estação. Você vai lá, muda a frequência, então a frequência que ele vai receber vai ser aquela que você quer ouvir. É isso que funciona. Então, a polarização, a ressonância são tipos de filtrar, digamos assim, as ondas, e são bem simples, tá? Se ficou alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem me procurar por aí, em alguma rede social, pode comentar aí que a gente dá um jeito, tá bom? Obrigada!